Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Queria mandar um beijo especial aqui para Ana Luísa, que eu descobri ela ontem de novo. Bom saber que a Ana Luísa tá bem. Para todos vocês, Nono B, ó, vocês estão de super parabéns. Nono A, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. Tá difícil, né, gente? Mas vai melhorar, eu tenho fé. Bom, vamos lá? Gente, hoje eu não vou fazer a correção do exercício do Google Forms, porque eu vou falar um pouco com vocês sobre isso. E na quarta-feira eu vou mandar para vocês um outro vídeo, aí sim eu faço a correção com vocês, tá bom? Hoje eu vou falar da tarefa que vocês vão fazer amanhã. Antes de eu começar a explicar a tarefa que vocês vão fazer amanhã, eu quero lembrar que essa é a primeira tarefa que vai fazer parte do próximo portfólio de vocês, tá bom? É para me entregar, é para entregar na escola, é para tirar foto? Não. Você vai fazer a sua produção de texto bonitinha, deixá-la no papel, que quando a Cirlei avisar que é para entregar, esse aqui seu já tá pronto, tá? Já vai estar prontinho, é menos um trabalho que você vai ter. Então, vamos lá de novo. Esse aqui faz parte do portfólio de vocês. Esse e todos os formulários do Google que eu mando pelo Google Forms, tá? Todos eles fazem parte. Ah, então eu tenho que entregar o formulário do Google Forms, eu tenho que copiar? Não. Se eu não mandar ele para mim, quem mandou bem, quem não mandou, o que eu posso fazer, né? Nada. Bom, vamos lá. Gente, eu vou para mais um texto de opinião com vocês, porque ano que vem vocês já vão pro primeiro ano, e esse tipo textual vai ser exigido demais de vocês. Por quê? Porque o Enem só pede produção textual com texto dissertativo argumentativo. É você dar uma opinião sobre um fato polêmico, e no Enem eles exigem que o aluno eles querem que o aluno mostre a solução para o problema que é polêmico, que você apresente uma solução possível. Pode ser uma solução ferindo os direitos, os direitos das pessoas, os direitos humanos, falar que tem que matar bandido, que tem que ter prisão perpétua, não. Isso não existe no nosso país, e esse tipo de conduta fere os direitos humanos. E você tem ponto, você perde sua redação, tá? Então vamos lá, gente. Nós vamos falar sobre um tema que para mim é muito polêmico, né? E eu acho para muitas pessoas, na verdade para todo mundo, que é o posse de armas. Ter uma arma em casa traz mais segurança ou é mais perigo? O que você acha? Gente, antes de eu começar a falar para vocês, eu queria dizer o seguinte. Um Estado que se diz liberal, quando eu digo Estado, eu digo o governo, aquele que nos conduz, aquele que nós depositamos todo o nosso dinheiro dos impostos e que ali eles fazem a distribuição do dinheiro, eles dizem que o governo precisa atuar principalmente em 3 áreas: segurança, educação e saúde. Se você tem uma arma em casa, será que o governo não vai se eximir um pouco desse pilar, desse tripé, e tirar a segurança de lado? Ou seja, olha, você está armado, agora você que se resguarde. Só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que nos Estados Unidos eles têm a cultura da arma, faz parte deles, né? As indústrias de armamento nos Estados Unidos, elas são fortíssimas, mas sempre foi uma cultura do país. Lá tem arma pra caramba, lá tem prisão perpétua, lá tem pena de morte e a violência lá é grande. Resolveu? Não sei, né? Bom, o tema da redação, lembrando, tema é assunto, tema não é título, tá? Beleza? Vamos pensar já com cabeça de Enem. O Enem ele é construído ao longo de todos os anos que vocês ficam na escola, certo? Bom, vamos pensar com a cabeça do Enem. O tema da redação é: você acha que ele aumentará, o porte de arma aumentará a segurança dos cidadãos ou vai aumentar o nível de violência no campo e nas cidades brasileiras?
Gente, quando você começa a fazer uma produção de texto, você tem 3 caminhos. Primeira coisa, antes desses 3 caminhos, você tem que planejar. O Gabriel Etelvino, que ele joga bola pra caramba, eu sei que devem ter outros jogadores de futebol, mas que eu conheço aí é o Gabriel. O Gabriel Etelvino, quando ele vai para o campo, ele tem que ter uma estratégia de olho dele e uma estratégia que o técnico passou. É ou não é? O técnico tem um esquema de futebol e o jogador está ciente daquele esquema e ele precisa ficar na sua posição. Só que tem decisões dentro do campo que o jogador precisa tomar, que ele faz um planejamento muito rápido, que é uma inteligência que o jogador de futebol tem, que não é para todo mundo, e ele age na hora certa no momento certo, beleza? Ele pega o zagueiro do outro time distraído, ele pega o goleiro num ângulo que ele não está protegendo e ele age, né? Quando você vai escrever um texto, gente, é a mesma coisa, você tem que se planejar primeiro. Primeiro, qual que é a minha opinião? Segundo, qual o argumento ou os argumentos que eu tenho para sustentar a minha opinião? Porque eu não posso dizer assim, eu não sou favorável ao porte de arma, não. Por que você não é favorável? Você tem que me explicar, você tem que me convencer. O texto argumentativo, ele parte da premissa, ele parte do seguinte ponto. Eu preciso convencer alguém de que a opinião que eu vou trazer, ela é importante e ela é válida. Eu tenho que convencer alguém que a minha opinião e os meus argumentos são fortes o suficientes para ele mudar de ideia, tá? Você tem que pensar nisso. Então, você pensa no esquema. Eu sou a favor por isso, por isso, por isso. Eu sou contra por isso, por isso, por isso, tá? Você tem a introdução, você vai introduzir o assunto. Gente, quando a gente vai escrever, a gente precisa pensar que é o seguinte, eu vou organizar um pensamento que eu tenho no papel. É fácil? Não, não é fácil, tá? Tem receita, professora? Por que você não passa uma receita de bolo aí, Valéria? Pra gente escrever bem lindo? Não existe. Escrever bem vem com a prática, tá? Vem com de um bom leitor? Sim, mas é só isso? Não. Tem da prática. Você vai escrevendo, você vai corrigindo, você vai se aprimorando, você vai fazendo sempre e você vai melhorando. É assim que funciona, é um processo, tá? Não é começar se você não passar pelo processo do aprendizado, você nunca vai escrever bem. É um processo, tá? Tem dia que você tá inspirado, tem dia que não sai nada, tem dia que é uma dificuldade, tem dia que você tá muito bem, tá bom? Dizem, gente, os grandes escritores dizem que quando você lê, e outra coisa que você tem que entender, o leitor, você tem que pensar no leitor. O leitor vai entender o que eu estou escrevendo? Eu vou precisar me explicar para ele? Porque se você precisar se explicar, é sinal de que o seu texto não ficou bom, tá? Então, vamos lá. Eu introduzo um assunto. Suponhamos, gente, que você está conversando com seu amigo. Você fala assim, eu não sou a favor da pena de morte, não. Ou do porte de arma, não. Ele vai falar assim, oi? De onde você tirou esse assunto? Vocês estavam falando de uma outra coisa, ele vem com essa conversa? Não vai dar certo. Nem na fala você pode colocar uma coisa assim de cara sem introdução. A gente precisa introduzir o assunto. E é na introdução que vai aparecer a sua tese sobre o assunto polêmico, sobre o tema polêmico. O que é tese? A sua ideia, aquela que você vai defender. No desenvolvimento, você vai colocar os seus argumentos, aquilo que você acha que são as colunas de sustentação da sua ideia. O que você acha? Por que você defende essa ideia? Por que você defende esse ponto de vista? E a conclusão é o fechamento do texto. Ou seja, é quase que como se você estivesse retornando à introdução para dizer, olha, todos os argumentos que eu usei sustentam a minha tese e eu estou certo sobre o que eu estou falando. Claro que você não vai escrever assim, é uma maneira de dizer, tá bom? É um fechamento, é uma conclusão de ideias, você vai terminar o assunto.
Gente, no texto do Enem, é muito importante que vocês usem disso, usem do conhecimento de mundo que vocês têm, explorem o tema e usem a coletânea. Dentro da ideia que você tem, você pode, por exemplo, usar a opinião do presidente para solidificar o seu argumento, como você pode usar a opinião do presidente para solidificar seu argumento contra o porte de armas, entenderam? É muito importante. Essa coletânea está aqui para que você tenha um conhecimento maior do assunto, mas que ela também precisa aparecer lá no seu texto. Isso tudo ponto a ponto na prova do Enem, tá bom? Bom, então, é isso que vocês vão fazer. Vocês têm aqui muitos argumentos, vocês têm algumas coisas, argumentos favoráveis, argumentos contra. Esses argumentos precisam aparecer todos? Não são todos. Mas o leitor precisa saber, o corretor do Enem, ele precisa saber que você utilizou a coletânea. Isso é parte da grade de correção, tá bom? Bom, como é que você vai fazer sua produção de texto? Para fazer no caderno? Não. Você vai fazendo uma folha separada, bonitinha, deixar ela na sua pastinha para quando eu pedir, quando a Cirlei pedir o próximo portfólio, já tá lá, tá bom? Como é que você vai fazer seu texto? Você vai fazer na modalidade padrão da língua portuguesa, ou seja, você vai usar o português formal, você não vai colocar VC, você não vai colocar gíria, você vai ter cuidado com a sua linguagem. Lembrando, gente, que um parágrafo muito extenso, ele bagunça e confunde seu texto, por melhor escrito que ele seja, tá? Parágrafos menores, 1, 2 ideias, parágrafos com 2, 3 linhas, 4 linhas, tá? Cuidado com a extensão do parágrafo. Seu deve ter estrutura dissertativa, argumentativa, ou seja, você vai apresentar sua opinião sobre um tema polêmico, tá? Não deve ser redigido em forma de poema ou narração, por quê? Porque um texto não é o tipo textual que está sendo solicitado. Mudar o tipo textual solicitado zera a sua redação no Enem, tá? De preferência, dê um título para o seu texto. É exigido? Faz parte? Você pode até não colocar, mas eu acho muito interessante. Primeiro que o título, lembra que eu falei para vocês que ele pesca o leitor, ele atrai o leitor? E o último, o aluno que desrespeitar os direitos humanos, citando a tortura ou algo similar, terá sua redação anulada, tá? Eu tô falando isso para vocês, gente, porque isso anula a prova de redação do Enem, tá? Nós vivemos num estado democrático, num país democrático. Tortura, ela é abominada. A tortura num país democrático, ela precisa ser exterminada. Então quer dizer que você acha que não tem tortura? Não, tem, mas a gente precisa combater, tá? Cada dia mais, cada dia mais. Vamos lá, de novo. Faz parte do portfólio, essa redação. É a primeira que vocês vão ter material. Mas acontece que o formulário do Google Forms também faz parte do portfólio. Então, quem não me entregou já tem um ponto aí a menos. Lembrando que o Google Forms, ele tem 10 questões, vale de 0 a 10, beleza? Assim como essa produção de texto. Meninos, amanhã, eu tô aqui amanhã inteira, tá? Na verdade, eu tô o dia inteiro, se vocês precisarem de mim, eu tô aqui, tá? Fiquem com Deus, um beijo grande. E na próxima aula eu corrijo o formulário do Google Forms da semana passada, beleza? Fiquem com Deus, meus amores.